Continuando, nós vamos ver agora a parte 2 da palestra Os Erros de Marx. Os erros teóricos de Marx. Na parte 1 nós vimos que o marxismo é uma cosmovisão completa. Ela tem uma cosmologia, uma geologia, uma biologia, uma psicologia, uma sociologia. E dentro da sociologia tem todo um conjunto de teoria da arte, teoria do direito, né? E teoria pedagógica, que é elementos que constituem a sociedade. Vemos que o objetivo do marxismo e todas as forças que estão por trás dele é a destruição da civilização cristã, okay? E o estabelecimento de uma ditadura global ateísta, okay? Ou mais ainda mantido num certo segredo, okay? Não é exatamente uma sociedade, uma ditadura global ateísta, mas uma ditadura global satanista, pois é o resultado do somatório de todas os grupos místicos, as seitas, as magias, esoterismo, maçonaria, jesuítas, tudo isso num panelão só, que constituirá a ideologia, okay, dessa ditadura global, que é chamada de nova ordem mundial, novus ordem secularum, como está lá na cédula do dólar. Okay? Então o marxismo não é algo que nasceu espontaneamente, mas é algo que foi planejado, que foi produzido ao longo do tempo, e o marxismo se tornou de fato, né, a tal nova religião, entre aspas, né? Religião é o que religa a Deus, que admite que houve um desligamento. Magia é o que não admite que houve desligamento algum. Portanto, religião você só pode dizer que é a esfera cultural judaico-cristã, que admite a ruptura, a queda, a separação homem-deus. O resto é magia, ok? É misticismo anti-Deus, na verdade. Então, o marxismo tomou a forma dessa pseudo-religião, ok? E é exatamente por isso que conseguiu sucesso, se apresentando como uma pseudo-religião, defendendo os mais nobres ideais da humanidade, como a paz, a justiça social, os direitos humanos, a defesa da natureza. Mas, na verdade, trata-se de um crime organizado no poder. Como nós vimos em todos os países do mundo, se estabeleceu uma nomenclatura, uma elite corrupta e uma cleptocracia, inclusive no Brasil, nos últimos anos, com os governos esquerdistas. Na parte 1, estudamos que o marxismo tem 5 pernas, né? Materialismo dialético, materialismo histórico, teoria econômica, teoria sociológica, teoria econômica e teoria política. E na parte 1 nós estudamos o materialismo dialético e apresentamos o deusismo científico, ok? A ciência deusista, como contraproposta, ok? Para o materialismo dialético, ok? O deusismo científico. Okay? Nessa parte 2, nós vamos estudar o materialismo histórico, okay? A segunda perna da teoria marxista, da cosmovisão marxista. Okay? Na antiguidade, predominou, né, as seitas pagãs, okay? Satanistas, ocultistas, juntamente com a liderança. Por exemplo, o faraó se considerava um deus vivo, Horus vivo. E nos demais países se instalaram ditaduras cruéis, mas na qual o líder se declarava escolhido por Deus ou mesmo divino. Calígula, por exemplo, no Império Romano, foi um dos primeiros que decidiu
eliminar todos os deuses e apresentar ele próprio como Deus. Então a ideia do misticismo e a política é um fato histórico, ok? Mas quando chega no nazismo, né, o misticismo está presente na ideia de construir o terceiro Reich, o reino milenar, etc, etc. Também no marxismo, embora fale-se de ateísmo, há um profundo misticismo, só que é antibíblico, é anti-Deus na verdade. E é por isso que o resultado é uma tragédia política, social, econômica, é um genocídio e a destruição total das condições de vida das populações. Ok? Um aspecto que nós também devemos falar sobre o materialismo dialético é que essa ideia de que a família não é natural, que a família é uma relação de exploração econômica, a partir dessa ideia de contrários, né, tudo é contrário, surgiu o feminismo, ok? O ponto de vista marxista, como está nesse livrinho, a ideia de que a relação homem e mulher é uma relação de exploração e que a mulher sempre foi explorada, sempre foi maltratada, etc, etc. Como se não houvesse maldade na mulher. E nós sabemos que não é assim. Né? Nós agora sabemos as mulheres envolvidas no crime no mundo inteiro, nas drogas, assassinatos e coisas assim. Neste livro, Martin van Creveld, historiador israelense, analisa a questão do feminismo, no livro chamado Sexo Privilegiado, da Edi Ouro. Okay? Então aqui ele mostra que ao longo de toda a história, né, a mulher sempre foi o sexo privilegiado. Na hora de pegar no pesado, na hora de ir para a guerra, de arrancar o ferro do chão, de arrancar pedra. O pesado, o trabalho pesado sempre ficou para os homens. Ok? E tem sido assim ao longo da história e tem sido assim ainda hoje. Porque fisicamente a mulher não tem uma estrutura física para suportar os trabalhos pesados que caracterizam o trabalho mais masculino. Ok? Então o feminismo, além de ter provocado, né, a masculinização da mulher, ok? Algumas viraram motorista de ônibus, soldados dando tiro, dirigindo trator, caminhão. Perdeu-se aquela feminilidade própria da mulher. Né? Também as crianças foram abandonadas. Okay? As mães saíram praticamente todas para o trabalho e ficaram os filhos jogados em creches e coisas assim. Uma ideia realmente comunista. O resultado é uma sociedade onde a promiscuidade e a criminalidade crescem ainda mais. Que além do trabalho dos comunistas, não é, do satanismo para destruir os valores morais e a verdade, tirar a verdade da mente das pessoas, tem o problema agora da retirada das mulheres dos lares, o abandono das crianças, nas escolas, nas creches. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher são vítimas, né, dessa força satânica que os coloca um contra o outro para destruir, na verdade, a família, okay? E estimular o homossexualismo. De tal maneira que ambos, homem e mulher, perderam com essa ideia do feminismo. Na verdade, o movimento feminista marxista tem que receber uma contrapartida de um movimento feminil. Um movimento que, né, trabalha para levar a mulher a se tornar 100% feminina. Ok? Com o homem 100% masculino, a atração é total. Okay? Mas na medida que a mulher vai se masculinizando, né, positivo com positivo se repelem. Ok? Então, o movimento feminil é a contraproposta deusista para o movimento feminista, marxista e ateísta, que tem trabalhado no sentido de colocar homem e mulher contra, desintegrar a família. O marxismo trabalha para destruir a família.
ok? Durante a antiguidade, como nós dizemos, havia o governo, a política estava entrelaçada com o misticismo, mas o paganismo, aquela visão, não é, ocultista, satanista. Durante a Idade Média, a política e a religião estiveram entrelaçadas, mas agora centralizado no cristianismo, ok? A Bíblia contém a verdade, mas ela está revelada, a verdade está ali dentro, porém numa linguagem figurada, codificada. Então essa verdade ela precisa ser decodificada, ok? E associada com a ciência contemporânea, que é pró-Deus, pró-espiritualidade. Ok? Então, durante toda a Idade Média, né, até o século XV, final do século XV, quando veio a Reforma Protestante, e logo em seguida, o humanismo, o ateísmo começou a lutar contra, intensificando e estimulando a Revolução Protestante, a fim de enfraquecer o cristianismo católico. E finalmente, quando chegou no século XVIII, a ciência ateísta já estava forte o suficiente para assumir, né, começando pela França, na Revolução Francesa, o afastamento dos líderes, dos professores religiosos cristãos, substituídos por ateístas, agora transformados em novos clérigos, né? Então, a partir daí, a ciência começou a assumir o controle do saber. E, finalmente, a ciência ateísta hoje tem sido o saber dominante, ok? Nas universidades, nas escolas, na mídia, na política, porque os governos consultam os cientistas, e muitas vezes, em questões importantes, não se consulta um líder religioso, embora sejam pessoas estudiosas, bem informadas, ok? E tratem da educação moral, da educação em seu sentido mais profundo. A experiência religiosa com a educação é profunda, mas raramente se consulta um professor cristão, né, um líder religioso, um padre ou um pastor, com relação a questões de pedagogia, né, questões de sociologia, etc. Os intelectuais, né, substituíram, como o professor Paul Johnson revelou no seu livro Os Intelectuais, ocuparam as posições de comando e a ciência se tornou o saber dominante. Assim, a base de sustentação do marxismo é a ciência do século XVIII e XIX, que é uma ciência ateísta. Okay? Então, para vencer o marxismo, não basta criticar as teorias marxistas. É preciso apresentar uma outra ideologia, que é o deusismo científico, baseado em uma nova ciência, uma ciência superior à ciência do século XVIII e do século XIX. Estou falando, portanto, da ciência deusista, ok? A ciência pró-Deus, que nasceu no século XX, a partir do Einstein, da gnose de Princeton, da física quântica, do boom da genética, ok? Da astronomia, dos cientistas antrópicos. É uma ciência nova, ok? Pró-Deus. Okay? Então, para vencer o marxismo, não basta criticar as teorias de Marx. É preciso substituir, né, a base científica do marxismo por uma base científica verdadeira, já que a ciência do século XVIII e XIX é uma ciência falsa. Okay? Dito isso, vamos passar para o estudo do materialismo histórico. É a falsa teoria da história de Marx, centralizada na economia. Para Marx não existe espiritualidade ou Deus, mas todas as questões sociais são determinadas pela economia. A religião nasceu da economia, ok? A cultura nasceu da economia. A música nasceu da economia. Tudo brota e começa na economia. Claro que essa é uma visão absurda, exagerada, ok? Mas a teoria do materialismo histórico de Marx, ela nasce, vamos dizer assim, muito antes com Jean-Jacques Rousseau e a teoria do bom selvagem. Okay? A ideia de que
O homem nasce bom e puro, mas a sociedade o corrompe, de tal modo que o homem é um produto do meio social. Okay? A sociedade é má, okay? Mas originalmente o homem era bom. É a teoria do Rousseau. Okay? Portanto, mudando a sociedade, muda-se o homem. Okay? Isso é falso. Okay? Porque a sociedade é um ente fictício. Real é o indivíduo. Então, muda-se o indivíduo e muda-se a sociedade. Então, a revolução tem que ser dentro do homem, no seu coração e na sua mente. É baseada no amor e na verdade. E não uma revolução social, política e econômica baseada na violência, na mentira, no genocídio. Okay? Está provado com a ruína do comunismo que isso é uma mentira. Se a teoria marxista é uma mentira, na prática, os seus efeitos são desastrosos. Porque uma teoria verdadeira aplicada produz os efeitos que promete. No caso do marxismo, ele promete felicidade, paz, justiça, e só gera dor, miséria, fome, tragédias. Okay? Então, Hobbes e Locke, por exemplo, não é, seguiram a mesma linha do Rousseau, a ideia, o mito do bom selvagem. Não é? E aí se desenvolveu com Locke também a tábula rasa, a ideia de que a mente do homem nasce bondoso e com a mente vazia, como uma folha de papel em branco. E a sociedade, né, ela vai construindo na mente do indivíduo as suas experiências, a cultura, etc. E aí a sociedade corrompe o indivíduo. Okay? É a teoria do mito do bom selvagem. Na verdade, não existe bom selvagem. Okay? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Nessa visão evolucionista, Marx ele parte da teoria de Saint-Simon, de Comte, entendeu? E ele então cria a sociologia marxista, que não é sociologia nem nada, é só um plano para desintegrar a sociedade cristã. E então o marxismo estabelece um processo de evolução social, que começa no comunitarismo, ou na sociedade comunitária primitiva, não é que Marx usou essa palavra. Depois, escravismo. Depois, feudalismo, capitalismo, socialismo e comunismo. Então é como se a sociedade tivesse uma evolução social partindo da sociedade primitiva até o chamado comunismo científico, que não existe. Está sempre no futuro. Ok? Porque não existe. E por conta de estar sempre no futuro, os comunistas de hoje que matam, roubam, justificam as suas ações. O fim justifica os meios. Portanto, não há lei, não há ninguém na sociedade atual que possa julgar um comunista, pois ele está trabalhando pela mais nobre de todas as causas. Okay? Então, somente o futuro poderá julgá-los. É por isso que eles não respeitam leis alguma. E o comunismo está sempre no futuro. Okay? É como o futurismo jesuíta, por exemplo, que Jesus nunca voltará. A ideia da volta de Jesus é futurista, ela estará sempre no futuro, não voltará nunca. É claro que isso é uma mentira. Okay? Então é comunitarismo, escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e comunismo. O que é socialismo? Hoje, esses políticos ignorantes aqui do Brasil entendem socialismo como um modelo de sociedade, ou de sistema econômico, onde os meios de produção pertencem à sociedade. Okay? A ideia do comunismo, na verdade. Na verdade, o socialismo, para os marxistas, é apenas uma etapa anterior ao comunismo. O socialismo é uma etapa em que ainda existem reações, ainda existem capitalistas, padres. Né? Então Lenin dizia que só vai haver realmente paz e comunismo quando o último capitalista foi enforcado nas tripas do último padre. Okay? Então hoje o fato de estar o Putin, o
Alexander Dugin e tal, de braços dados com a Igreja Católica Ortodoxa Russa, exatamente porque os muçulmanos estão ameaçando extinguir o povo russo. Ok? E entre o islamismo extremista e a Igreja Ortodoxa, o cristianismo ortodoxo, o Putin e a KGB e todos eles escolheram a Igreja Ortodoxa, que eles controlam, na verdade. Né? Então, esse é o processo. Né? A sociedade humana começou com uma sociedade comunal primitiva, ok? Como está, por exemplo, nesse livrinho aqui, né? A Sociedade Primitiva, publicada pela USP. Né? Então, houve então um período em que aquela harmonia, aquela convivência, a sociedade boa, primitiva, o bom selvagem, né? De repente surge aí algo que Marx diz que foi a propriedade privada. Então o surgimento da propriedade privada gerou o mal. Ele gerou a luta de classes, gerou a injustiça social. Okay? Então, para solucionar o problema do mal, que para Marx é a propriedade privada, é preciso então destruir a propriedade privada. Okay? Nós já vimos que o lucro não é um roubo. O lucro é justo. É o ganho, né? O sobreganho pelo trabalho do indivíduo. O sujeito é dono daquilo que ele trabalhou para conquistar, para produzir. Okay? E se não houver um pequeno lucro, que Marx chamava de mais-valia, não haveria progresso. E se o homem não tivesse o desejo de prosperidade, tampouco haveria progresso. Okay? Então a ideia de destruir a propriedade privada e desestimular o indivíduo, okay? E contrariar o seu desejo de prosperidade para ele e para o todo, okay? Que o ser humano tem um desejo de dar para os outros e também de receber. É a parte e o todo. Okay? Então, destruir a propriedade privada, você destrói o estímulo do indivíduo, você vai contra a natureza inata do indivíduo, que é o desejo de prosperidade. É por isso que as economias comunistas fracassaram todas. Okay? E com a globalização eles não tinham a mínima condição de competir. Além disso, a tecnologia desenvolvida no mundo cristão, no mundo livre, foi roubada. Okay? Os russos roubaram inclusive o segredo da bomba nuclear, que foi vendido para eles pelo casal Lindenberg, americanos que venderam o segredo da bomba nuclear para os russos e foram fuzilados por isso. Ok? Então, as sociedades, né, através da luta de classe, a extinção da propriedade privada, está voltando para o comunismo. Ok? Nós já vimos que essa é uma ideia falsa, que o comunismo é uma mentira. Né? Na prática, é a nomenclatura, a cleptocracia, o genocídio, a fome. Mas que, na verdade, nós também já dissemos que o marxismo é um pseudo-cristianismo. Então, ele apresenta uma situação de um Éden, uma idade de ouro, né? Um paraíso antigo que se corrompe, né? E depois volta o Éden novo, purificado e feliz. Na verdade, é a mesma teoria cristã. Okay? Há um Éden original, houve a queda, o pecado entrou no mundo, surgiu a sociedade pecaminosa. Com a volta de Cristo, com a mensagem de Deus, esse pecado é limpado e a sociedade volta ao novo Éden original de paz e tal. Esse novo Éden, que os marxistas chamam de comunismo, nós chamamos de familismo. Okay? A família é uma instituição natural, como leões, todas as espécies constroem, se agrupam, okay? E constroem grupos sociais, que é uma sociedade. Okay? Então a família é natural. O que o marxismo chama de comunismo, o deusismo científico chama de familismo. E realmente demonstra que o familismo
É o único modelo de sociedade natural, portanto, é o único modelo de sociedade realmente científica, porque a sociedade familista é uma família natural ampliada, ok? O Estado é natural, ok? Então, o anticristianismo de Marx, né? Marx foi aos poucos apresentado. Alguns marxistas dizem que Deus deu 3 mensagens na Terra, uma para Moisés, uma para Jesus e a terceira para Marx. Então Marx é apresentado como um falso Messias, que trouxe a verdade, que é o marxismo, ok? Para salvar o mundo. Na verdade, tudo isso é uma grande armadilha, uma grande cilada que engana as pessoas e realmente destrói a liberdade, a criatividade, destrói as sociedades. Okay? Então, Marx é o Messias, o falso Messias, ateísta. O marxismo é o novo cristianismo, o falso cristianismo apresentado por Marx. E a sociedade comunista é o falso familismo. Okay? Então, verdadeiramente, o marxismo é uma seita anticristã. Não é? Mas essa mentira toda foi bem construída, ela foi tecida por grandes intelectuais, ok? E ela foi então fundamentada na ciência do século XVIII e XIX, no newtonismo, no darwinismo, no rutonismo, todas essas teorias que a ciência teísta desenvolveu e que existe ainda hoje. Okay? Por exemplo, a ideia de que a mente é uma tábula rasa, é uma folha em branco, e a sociedade vai, aos poucos, imprimindo nos indivíduos impressões e vai formando a formação social da mente, que é o título do livro do Lev Vygotsky, que é um comunista russo, é a teoria do construtivismo, ok? De conhecimento é construído no ambiente social. O Vygotsky falava em socioconstrutivismo, ok? E essa teoria é a ideia básica de que a mente é uma folha em branco e que o conhecimento é construído no convívio social, na escola, em todo lugar. Então o homem não tem uma verdade inata, ok? Nós já discutimos isso, né? Sobre as constantes sociais, numa palestra sobre relativismo cultural e constantes sociais. E aqui, ali naquela palestra nós demonstramos que há no homem uma natureza inata, ok? E por isso existe uma gramática básica. As línguas variam, mas os verbos, os adjetivos, os substantivos são básicos em todas as culturas, em todas as línguas. Por quê? Porque há um substrato comum, o que Noam Chomsky chama de gramática gerativa. Alguns chamam de gerativismo, ok? E até o estruturalismo pode também ser utilizado para demonstrar que o homem tem uma natureza inata, constituída por sentimentos, por conceitos, etc. A revolução para o marxismo, como a gente já disse, é o juízo final. Né? Os cristãos esperam a volta de Cristo e o juízo final e o início de um novo céu e uma nova terra, um mundo de paz, justiça e prosperidade. Marx anula, nega o cristianismo e diz que o juízo final é agora e é feito pelos proletários, pelos trabalhadores, na arma, no tiro, na bomba, ok? Então a revolução para Marx é o juízo final. E a partir desse juízo final surgirá então o comunismo, o mundo de paz, justiça e prosperidade. Nós já sabemos que essa mentira levou, né, mais de 150 milhões de pessoas à morte. E a autodestruição espiritual dos próprios criminosos. Ok? O Mao Tse Tung matou cerca de 60 milhões de pessoas na China. Se autodestruiu ele também. Ok? Se transformou num demônio. E agora a situação dele, provavelmente no mundo espiritual, não é das melhores.
Porque a prática da bondade gera sentimentos benfazejos e a prática da maldade gera sentimentos autodestrutivos. Okay? Genocídio e fracasso no mundo todo. O juízo final de Marx é uma mentira. Okay? São teorias da história. Isso aqui está tudo imbricado dentro da teoria da história de Marx, do materialismo histórico, que é apresentado de uma forma acadêmica. Eu aqui não estou dando prioridade a essa onda acadêmica. Okay? Eu aqui estou dando prioridade à verdade dos fatos. Okay? A partir desse livrinho do Manifesto Comunista surgiram mais de 50 mil obras traduzidas em todas as línguas do mundo, que em vez de construir um mundo de paz e justiça, gerou uma tragédia humana. Okay? Mas que ainda insiste ainda hoje, porque as ideias marxistas são boas para tomar o poder e depois saquear a nação. Não que elas sejam verdadeiras. Mas esses caras não acreditam em Deus, nem em verdade, nem em moralidade alguma. Só acreditam em poder, riqueza e fama, mais nada. Okay? O comunismo está no futuro. Okay? Porque não existe. Okay? O ser humano é um ser híbrido, que tem o bem e o mal dentro dele. Okay? Já por aí você vê que não existe bom selvagem. Okay? O Jimmy Carter levou o cacique Payacã para a ONU e fez a maior publicidade dele como um bom selvagem. Pouco tempo depois, o cacique Payacã se envolveu no assassinato de uma mulher lá nas terras deles lá. Desmoralizou o Jimmy Carter. Na verdade, não é bom selvagem de nada. Okay? É evidente que os índios vivendo na floresta acabam tendo, né, alguma coisa mais de ingenuidade, por causa da ignorância. Mas os seus rituais de iniciação, ainda existe muita crueldade, muito barbarismo. Okay? A contraproposta para o materialismo histórico é o que nós chamamos de historicismo deusista. Okay? É a contraproposta teórica para o materialismo histórico. Okay? No materialismo histórico, a economia é o centro determinante de tudo. No historicismo deusista, o homem é o centro. É como o Adam Smith dizia, é como o Van Mises fala, o homem é o centro, é o homem o padrão determinante do valor. Imagine o mundo sem o homem. Como estabelecer o valor das coisas se não há o homem como referencial para esse valor? Então as teorias econômicas de Max Weber mostram que a maneira como o sistema liberal de produção se organizou é uma maneira natural, que progride verdadeiramente. Ok? E exatamente essa ideia. Para o historicismo deusista, o homem está no centro, mas Deus existe. E, portanto, Deus conduz também, participa também da história humana. Ok? Nesse sentido, a história humana, né? Marx dizia que nós ainda não vivemos na verdadeira história humana, mas uma espécie de pré-história, que a verdadeira história humana começaria com o comunismo. Mentira. Okay? Mas é verdade que nós vivemos ainda uma pré-história humana, porque o homem atual não é o homem original. Não é? Ele é um ser híbrido, que tem dentro dele duas naturezas opostas e contraditórias. Uma vontade de fazer o bem e uma vontade de fazer o mal, como São Paulo dizia na Bíblia, que via dentro dele duas leis que lutavam contra o seu próprio entendimento. Uma que o bem que ele queria fazer não conseguia, mas o mal que detestava ele fazia. Okay? Essa natureza híbrida, que foi uma antecipação bíblica, foi confirmada pelo Freud, por exemplo, né, com a teoria do conflito intrapsíquico entre o id e o superego. Só que Freud inverteu as coisas. Né? O inato são os valores morais. O id é um conjunto de
de princípios de amorais, na verdade. Okay? O Freud inverteu. O Freud disse que os valores morais, que é o superego, são inventados pela sociedade e incutidos na mente do homem, provocando um conflito com o id. O inconsciente são as pulsões de morte, não é? A tendência para os instintos, para a sexualidade. Okay? O Freud inverteu. O que é inato são os valores morais, que são valores absolutos. Okay? As ideias e as pulsões de morte, toda essa natureza pervertida do homem, exatamente a natureza adquirida depois da queda do homem. Okay? Então a história humana começa com a ruptura original. Okay? Houve uma ruptura na relação entre Deus e o homem. A Bíblia chamou isto de queda do homem. Okay? E, por exemplo, a ideia da ruptura original, dessa separação primeva, ela é histórica e universal. Por exemplo, na mitologia grega, você também tem uma teoria da ruptura original, que é quando, por exemplo, Pandora abre a sua caixa. E a partir da caixa de Pandora sai todo o mal para o mundo. Okay? É a mesma ideia da Bíblia. Eva deu do fruto para Adão, o fruto proibido, e dali surgiu todo o mal. Okay? E tem muitas outras culturas, mitos primitivos indígenas. Todas as culturas você vai encontrar mitos de ruptura. Ok? Mostrando, você tem na Índia, você tem no Egito, na África, você tem mitos de ruptura, mostrando que essa ideia da ruptura não é uma invenção de algum indivíduo que escreveu a Bíblia. Okay? Na verdade, é uma revelação de Deus, mas que não está só na Bíblia, está na cultura histórica e universal da humanidade. A ideia da ruptura original. Então aí surge a ideia de religare, a ideia de religião. Okay? A religião existe para religar o homem a Deus, porque admite uma ruptura. A magia não admite a ruptura. Okay? E, portanto, não há necessidade de religamento, que é o caso de todas as outras seitas, do hinduísmo, do budismo, do confucionismo, do lamaísmo. Todo esse pessoal aí que acredita em reencarnação, etc., na verdade, estão fora do cristianismo. Porque a visão que eles têm é uma visão oposta à visão cristã. Negam a ruptura original. Ok? Ao negar a ruptura original, eles negam um Deus Pai de amor, nega a queda, nega a existência de Satanás, nega a existência do pecado e nega a ressurreição, a necessidade de ressurgir dos mortos, e também nega a necessidade de um Salvador. Okay? Por isso que no hinduísmo você tem um Deus impessoal. Em vez de ressurreição, você tem reencarnação. Okay? Não existe pecado, não existe Satanás, e não há necessidade de salvação. Mas um avatar, um educador, em cada época surge na história. Muito bem. Continuando, então a história humana começa com a ruptura original entre o homem e Deus. Mas não é só, essa ruptura não aconteceu de uma forma acidental, alguma coisa assim. Mas há um terceiro personagem envolvido. Não é? Lúcifer, não é? Um anjo, segundo a Bíblia, um anjo, um ser espiritual que não tem asas. Quem tem asas é passarinho. Ok? Então esse ser espiritual, ele seduziu a mulher e deu para ela do fruto proibido. E a mulher, em seguida, deu do fruto para Adão. Okay? Então aí há algumas interpretações da queda do homem, especialmente dentro do pensamento cristão, é que a queda do homem foi um ato de desobediência puro e simples. Okay? O homem desobedeceu porque comeu daquele fruto proibido. Mas o que era o fruto, efetivamente?
Então, quando você olha para a humanidade, você vê, né, livros como, por exemplo, o livro Pornificados, você vê a promiscuidade engendrando, estimulando a criminalidade. Então você vê que há algo errado com a sexualidade humana. Okay? O Freud foi aquele que chegou mais perto, okay? Que a raiz das neuroses, a raiz dos problemas humanos está relacionado com a sexualidade. Só que o Freud inverteu de novo e pôs a culpa nas crianças, ao criar a teoria da sexualidade infantil. Antes, o Freud tinha criado a teoria da sedução, aonde o mais velho seduz o mais novo. Mas ele abominou essa teoria e jogou no lixo, e proibiu de falar nela. E colocou em seu lugar a teoria da sexualidade infantil, onde a criança agora é culpada. Okay? Essa história está bem contada no livro Atentado à Verdade, do Jeffrey Moussaieff Mason. Atentado à Verdade, um livro importante para se entender o Freud. Okay? Então, em que consistiu o pecado? Foi uma maçã, uma banana, um fruto? Simplesmente, ora, nenhum alimento foi criado para a morte. Todo alimento é para a vida. E até o gado, que é um animal estúpido, sabe escolher o que vai comer. Okay? Então, por que o homem iria comer exatamente, dentre tantos frutos, exatamente aquilo que é venenoso? Okay? Não faz nenhum sentido. Além disso, a queda do homem não foi o início da morte física, como propõe as testemunhas de Jeová, por exemplo. Que depois que Jesus voltar, que o mundo for restaurado, eles viverão fisicamente na terra para toda a eternidade. Okay? A Bíblia fala que a poeira retornará à terra para se tornar o que era. E o Espírito retornará a Deus que o deu. A Bíblia também fala, semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Portanto, a morte causada pela queda não foi a morte física. A morte física é um processo natural de decomposição. Okay? É o que está na natureza. Como dizia o Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os átomos que estão no meu corpo provavelmente participou do corpo de outra pessoa, 100 mil anos atrás, sei lá. Ok? Então, na Bíblia, a palavra árvore simboliza homem. Jesus fala, eu sou a oliveira santa. Ok? No Velho Testamento diz, as plantas de Judá são as plantas prediletas de Deus. Ok? Então, a queda do homem não foi um ato. Foi um ato de desobediência, mas em que consistiu esse ato? Ok? Então, para alguns intérpretes estudiosos do cristianismo, okay, a queda do homem foi exatamente um ato sexual, primeiramente antinatural, entre Lúcifer e Eva. Ele a seduziu. Okay? E, em segundo lugar, foi um ato sexual imaturo entre Adão e Eva. Okay? Então, está envolvido num triângulo amoroso que violou os princípios naturais de Deus. Okay? Então hoje você vê pessoas se relacionam sexualmente com animais. Ou então você vê homem com homem, mulher com mulher. São relacionamentos antinaturais, okay? Que violam princípios da natureza. Okay? E você vê relacionamentos sexuais imaturos. Hoje então se massificou a crítica à virgindade. Hoje o namoro namorado já é namorido, já é amante, ok? E portanto, a sexualidade ela está envolvida diretamente com a queda do homem, ok? Todos os tipos, quando você olha para o mundo, você vê sexo antinatural e sexo imaturo, ok? E quando você olha para a queda do homem, na Bíblia é exatamente isso que ela diz. Um ato sexual antinatural, primeiramente, entre Eva e Lúcifer. Em segundo lugar, um ato sexual entre Adão e Eva. Mas é preciso explicar de onde veio a natureza híbrida do homem. Okay? Fisicamente, o homem é filho de Adão e Eva. Mas espiritualmente, o homem tem dois pais. Lúcifer e
Adão, ok? Então o homem tem uma natureza física una, mas tem uma natureza espiritual híbrida, ok? Isso está na Bíblia. Jesus, por exemplo, em João 8,44, ele diz: vós tendes como pai o demônio, e por isso vocês querem me matar, vocês querem fazer maldade, ok? Então todo ser humano é um ser híbrido, desde a queda do homem, desde o casal primário. Adão e Eva é o casal primário. Toda espécie começa num casal. E, portanto, o que a Bíblia chama de Adão e Eva é o casal humano primário. Okay? Esse primeiro casal, a raiz da sociedade humana, começou errado. Okay? Então a sociedade humana é uma projeção da própria natureza humana. Se a natureza humana é híbrida, bem e mal, é claro que a sociedade também apresenta esse hibridismo. Ok? A solução para esse problema ela é espiritual. A ciência não pode resolver. Só a verdadeira religião, que é o cristianismo, ok? Que tem Jesus como um novo Adão, como está lá em 1 Coríntios 15:45, e que as oliveiras selvagens, os homens decaídos, híbridos, devem se enxertar na oliveira santa que é Jesus e receber então a seiva da vida, a purificação da linhagem de sangue para dar origem a uma nova humanidade, livre da natureza híbrida, ok? Então não existe bom selvagem. O bom selvagem era puro, justo, natural, ok? Na sociedade pós-queda não há bom selvagem. O homem é um ser híbrido, ok? E por isso a sociedade é híbrida, bem e mal, ok? E você tem na própria sociologia o conceito de cultura ideal e cultura real. Exatamente que a realidade e o ideal não correspondem, ok? Então, a sociedade não começou com um bom selvagem, a comunidade primitiva, cheio de paz e tal, e se corrompeu, ok? O casal primário nasceram puros, com a natureza divina, exclusivamente divina. Mas aconteceu a queda, e a humanidade descendente desse casal primário, toda ela possui uma natureza híbrida, ok? Homem e mulher, crianças também. Existem crianças cruéis, ok? Então esse é um problema sério, que não pode ser resolvido pelas ciências naturais, só pode ser resolvido por Deus. E é por isso que surge a ideia do Messias, que é um puro sangue, ok? Preparado por Deus pela purificação da linhagem dos judeus e através de Maria, ok? O nascimento de um homem sem a natureza má, ok? Sem a natureza herdada de Lúcifer, mas só com a natureza herdada de Deus. Essa é a diferença entre o Messias. Por isso o Messias é um salvador e não um avatar, como diz os esotéricos, os indianos, etc. Um simples educador. O Messias não é um simples educador, ele é o salvador, o libertador da humanidade. Libertar a humanidade de quem? Dos capitalistas? Dos líderes religiosos cristãos? Não. Libertar a humanidade da natureza má herdada de Lúcifer, ok? Está dentro do homem. O Freud confirmou o fato, ok? Viktor Frankl, também na sua logoterapia, deixou muito claro no seu livro Deus Desconhecido e também no livro Sentido da Vida, que o homem atual ele se perde porque ele busca a Deus como se tivesse apartado de Deus. E com isso ele perde o sentido da vida. A logoterapia é um sistema psicológico do Viktor Frankl que procura levar o homem a se conectar com Deus e a adquirir realmente o verdadeiro sentido da vida. No Brasil, curiosamente, apareceu um psicólogo chamado Norberto Kepp, que criou a trilogia analítica. E nesse ponto, a psicologia se torna totalmente mística. Para o Kepp, o problema do homem é teomania, é o desejo de se tornar Deus. Okay?
E, portanto, a trilogia analítica é um sistema de psicologia místico, que fala em demonologia, o trabalho de demônios na Terra. Okay? Então a psicologia ela é mística, essencialmente mística, porque ela é um sucedâneo para a religião. O sociólogo substituiu o líder religioso. Okay? Estabelecido isso, não há bom selvagem, o homem híbrido. Mesmo tribos selvagens na África ou no Brasil, nas Américas e no mundo todo, sempre houve tribos mais mansas, tipo Abel, abelhinhas, e tribos agressivas, tipo Caim, caímicas, ok? Então, a sociedade começa, não é, com essa mácula na natureza do homem. Então, o homem é um ser híbrido bem e mal, a sociedade é um retrato do homem. Então, não há como construir o familismo, ok? Baseado no marxismo. O marxismo é uma mentira que só gera maldade, ok? Para construir o familismo, você precisa do deusismo, a verdade de Deus, ok? A prática da verdade automaticamente constrói o familismo, a sociedade família, okay? Que é o sonho de toda a humanidade, é o sonho de Deus e da humanidade, ok? Mas que forças malignas, não é? A partir de Lúcifer, elas têm trabalhado na Terra para intensificar a maldade. Se através da família, da escola, dos meios de comunicação, foi enfatizado, não é, a verdade, os valores morais, o homem se torna cada vez melhor. Mas, se ao contrário, for enfatizado a imoralidade, okay, a criminalidade e antivalores, a sociedade se torna cada vez pior. É isto que é o marxismo cultural. A infiltração das ideias marxistas, ateístas, amorais, né, na mentalidade, nas escolas, nas universidades, através dos meios de comunicação, através das editoras. Então, essas ideias estão tornando o Brasil cada vez pior. Aumenta a promiscuidade, aumenta a criminalidade, ok? E a família natural, que é a célula básica da sociedade, até mesmo sociólogos ateístas admitem isso. A família é a célula máter da sociedade, ok? Uma célula patológica, híbrida, gera naturalmente uma sociedade, um corpo social híbrido, ok? Então jamais se resolverá o problema do ser humano enquanto não se resolver o problema da sua natureza híbrida. Isso não pode ser feito pela ciência, nem pela psicologia. Isso só pode ser feito por Deus, através do Messias. Essa é a ideia do messianismo. Okay? Essa é a verdadeira ideia messiânica do cristianismo. Então, o desenvolvimento da sociedade, não houve uma evolução da sociedade comunitária primitiva até o comunismo. Na verdade, não é a sociedade que se transforma, mas o homem que se transforma. Mediante a verdade e o amor de Deus, o ser humano vai se transformando. Ele vai saindo da ignorância e da maldade para a verdade e para o bem. Se você olhar para as sociedades antigas, você vai ver o barbarismo, o sanguinarismo mais cruel. E você vai ver que, apesar de a sociedade ser híbrida, o bem hoje predomina na Terra. A humanidade era ignorante e completamente má, mas ela está havendo uma linha de desenvolvimento que está tirando o homem da ignorância e da maldade para o bem, para a verdade, para o conhecimento. Porém, o hibridismo continua. O homem continua sendo um ser híbrido, ok? E a sociedade é híbrida. Foi o cristianismo que fez com que o bem suplantasse o mal, ok? Mas o cristianismo não eliminou o mal da terra. Pelo contrário, o mal hoje se tornou perfeito, ok? Você vê uma novela da Rede Globo, por exemplo, é o mal perfeito. Ali se promove a promiscuidade, se ensina como praticar o crime,
ok? Então você vê que a promiscuidade e a maldade tem sido estimulada pelo marxismo nas escolas, nas universidades, em todo lugar. Ok? Então, o desenvolvimento social não é evolução acidental, mas desenvolvimento. Civilidade significa amor e verdade. Quanto mais amor e mais verdade tiver um povo, mais civilizado ele é. Ok? Então, a civilização cristã ocidental é a mais elevada de todas as civilizações da história. Por quê? Porque ela tem o messianismo, o Messias. E ali tem mais verdade e mais amor. Ok? O cristianismo ele tem um nível de verdade muito superior a esse conjunto de magias que estão espalhadas pela terra. Ok? E o grau de amor de Jesus, de amar o inimigo, perdoar o inimigo, é um grau de amor mais elevado que a humanidade conheceu. Ok? E é claro, a promessa do retorno de Cristo significa mais verdade e mais amor, como está lá no Apocalipse 10, 11. Um novo livro virá do céu, escrito por dentro e por fora, verdade interna e verdade externa, selado, fechado, acabado. Okay? Então há no Apocalipse, na Bíblia, na palavra de Jesus, em João 16, muito tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o justo, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Então, Daniel, por exemplo, fala que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Okay? Então, a promessa do retorno de Cristo significa uma verdade mais profunda, mais ampla. Ok? E por isso, mais amor, mais verdade, mais civilidade. A civilização cristã ocidental se transformará na civilização deusista, ok? Que é a civilização do amor e da verdade, o que está na Bíblia, no Apocalipse 21. Né? Eis a morada de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, não haverá mais morte, nem lágrimas, nem pranto. É o familismo inspirado pelo deusismo, ok? Então, inicialmente a sociedade começa com um tribalismo híbrido, não é? E predomina a perspectiva caímica, ok? Caim cresceu mais, Caim ficou mais forte, ok? E Abel vivia subjugado, debaixo da crueldade de Caim. É o tribalismo primitivo, ok? Os negros africanos que vieram foram capturados e vendidos pelos próprios negros, ok? Como está no livro, não é? Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Ok? Depois, à medida que o coração e a mente do homem se desenvolvem, surge então o escravismo, que é uma sociedade injusta, mas melhor já do que o barbarismo tribal, ok? Em seguida surge o cristianismo, assume o Império Romano e o cristianismo predomina em toda a terra. Então vem o servilismo, a idade do servo, ok? O feudalismo. Mas o servo era melhor, era mais bem tratado do que o escravo e muito mais do que o bárbaro das sociedades tribais antigas. Híbridas, todas elas, ok? O escravismo é híbrido também. O servilismo é híbrido também, pois a natureza má do homem permanece, apesar de Jesus. Ok? Em seguida vem o liberalismo, ok? O iluminismo inglês, o sistema econômico liberal, a era vitoriana, de alto padrão moral da Rainha Vitória, dos puritanos ingleses. A era vitoriana foi um período de progresso cultural, econômico, social, ok? É por isso que os comunistas criticam tanto a era vitoriana.
A partir da era vitoriana, então, explode a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, o aumento da produtividade e, naturalmente, a melhoria de vida daquelas pessoas, dos pobres, né, que viviam numa total situação crítica. Porque o servilismo, na era feudal, a produtividade era muito limitada, então havia muita fome. Sociedade híbrida. Também a Igreja Católica medieval, ela também é formada por pessoas híbridas. Então, dentro da igreja aparece o bem e o mal. Também as igrejas evangélicas de hoje, protestantes, e todas as igrejas, e todas as pessoas em todo lugar, são híbridos, ok? Mas na civilização cristã, os ensinamentos são voltados para a natureza abelínea do homem. Então, ela tende a ser melhor, ok? Como Max Weber escreveu no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a ideia de que o trabalho dignifica o homem e a poupança, o estilo de vida protestante, bem simples, é que gerou poupança, que gerou investimento e foi o fundamento básico da economia livre, da economia liberal. Os países mais prósperos do mundo hoje são países protestantes. Ok? Então você tem, depois do servilismo, que é o período feudal, você tem o liberalismo. Ok? Você tem o fim da sociedade feudal e o homem livre. Ok? Mas o liberalismo também é híbrido. Ok? Depois do liberalismo, você tem o modelo de mundo atual, que é o mutualismo, ok? Que foi estudado pelo Alvin Toffler em seus livros, que ele chamou de Sociedade Pós-Industrial, e pelo Domênico de Masi, ok? Bertrand Russell já falava do ócio. E o Domênico de Masi, que fala da sociedade pós-industrial, na qual a produtividade aumentou, mas o tempo de trabalho reduziu e o tempo de lazer aumentou. Ok? Então é uma sociedade que enfatiza os aspectos culturais, turísticos, artísticos, mais do que o trabalho em si. Para o marxismo, o trabalho é o centro, foi o trabalho que criou o homem. Para o deusismo, não. O trabalho é uma atividade secundária. Okay? E com o desenvolvimento da tecnologia, a informática e a robótica juntas formam um homem biônico que substitui o ser humano nas tarefas repetitivas, como na linha de montagem de uma fábrica, por exemplo. Okay? A produtividade aumentou, ok? O tempo livre também aumentou. A produtividade implica em aumento de ganho, em aumento de lucro, de prosperidade. Mas o coração híbrido, injusto do homem, é que impede a distribuição da riqueza. Ok? Então você tem uma sociedade, né, de alta produtividade com uma população à beira da miséria. Por quê? Não é que o sistema liberal não produz riqueza. Produz riqueza sim, está provado. É o único sistema que produz riquezas. Ok? Porque enfatiza a liberdade e a criatividade humana e não a força física. Okay? Um sujeito que usa criatividade e talha, esculpe na madeira uma imagem e vende, o lucro é muito maior do que o sujeito que pega o machado e fica batendo na madeira até quebrá-la toda. Ali tem trabalho cristalizado, mas é só madeira quebrada, não vale nada. Não é a força física que gera a riqueza, mas a criatividade, associada com o trabalho físico, naturalmente. Mas hoje a sociedade é uma sociedade mutualista, globalizada, de inter-relações, ok? Hoje uma nação não consegue mais viver isolada, ok? Quando há uma catástrofe, como aconteceu no Haiti, o mundo se mobiliza, ok? Isso aqui é uma sociedade, a sociedade mutualista contemporânea, ela, não é? Ela é o passo anterior ao surgimento da sociedade familista. Então você vê ondas culturais, históricas acontecendo na Terra. Você tem, né, a onda ecológica, por exemplo, que é uma onda que
se espalhou pela terra e mudou o pensamento e a cultura da humanidade. Okay? Mas você também tem uma onda deusista, não é? Trazendo Deus de volta. A ciência deusista é a sistematização dessas ideias pro-Deus desenvolvidas na ciência do século XX e no início do século XXI. Okay? E a partir dessa ciência você tem o deusismo científico, que são as ideias e os valores básicos do cristianismo, fundamentados na mais elevada ciência de toda a história. O modelo de sociedade a seguir é a sociedade familista. É o familismo científico, não é o comunismo. Okay? O comunismo é uma ideia falsa, é um antifamilismo, e o marxismo é uma ideologia falsa baseada na ciência do século XVIII e XIX. Ok? Então você tem, para finalizar, ok, as teorias da história. Ok? Então você tem a teoria mítica. Os mitos, de um modo em geral, contam uma história, contam um começo para a humanidade. Depois você tem a teoria hindu, que fala em eras que hoje os esotéricos usam, uma história cíclica que se repete continuamente. Okay? Você tem a teoria hindu, ela tem 4 eras. Ela fala na era de Gêmeos, na era de Touro, na era do Carneiro, que é Áries, e na era de Peixe, que é essa era que nós estaríamos vivendo hoje. E esta era é uma era de transição para a era de Aquários, que é uma era que virá e tal e tal. Na verdade, isso é visão hinduísta, é realmente relativa, é pura invenção. Mas você tem historicamente, né, 3 eras do ponto de vista do pensamento cristão. A era adâmica, a era judaica, okay, e a era cristã, que é a era em que nós estamos vivendo hoje. A próxima era, como Deus está de volta através da ciência, e como todos os evangélicos e cristãos anunciam para iminente a vinda, a volta de Cristo, a próxima era será a era deusista. Uma era em que não haverá mais dúvidas sobre a realidade de Deus. Okay? E aí você tem uma onda deusista que está se espalhando pela terra e Deus está na moda. Okay? Deus penetrou no reduto mais, onde ele era mais proibido, que era a ciência. Uma vez que surge a ciência deusista, não há mais um sistema de pensamento superior. A ciência deusista será aperfeiçoada e a ideia de Deus se tornará cada vez mais clara dentro do pensamento da humanidade. Okay? Com o retorno de Cristo, uma nova parcela da verdade será revelada, um novo exemplo. Okay? E a partir daí, mais amor, mais verdade científica e bíblica, né? E divina, e, portanto, um grau de... Então, a civilização cristã, a história, a teoria da história cristã, ela tem uma visão meio fantasiosa, porque ela imagina a volta de Cristo nas nuvens do céu e a terra será incinerada. Então, essa teoria, quando enfrenta a teoria da história de Marx, o materialismo histórico, no confronto, o materialismo histórico parece mais real, ok? Por isso nós precisamos de uma outra teoria da história, a teoria deusista da história, que é o historicismo deusista. Nessa teoria deusista da história, a história começa no barbarismo, no tribalismo híbrido, vai para o escravismo, servilismo, liberalismo, mutualismo, essa sociedade de fraternidade, de cooperação, na verdade o estágio de globalização que a gente vive hoje, ainda híbrido, ok? E finalmente o familismo, ok? Então a história está sendo guiada por Deus através do homem, e a história progride mediante o conhecimento e a prática da verdade. A verdade, a prática da verdade é o amor. Ok? Então,
Verdade e amor juntos dão amor verdadeiro. Ok? Toda verdade, toda teoria existe para ser praticada. Ok? A mentira posta em prática, ela gera dor, sofrimento, sangue, tragédias. Mas a verdade praticada, ela gera amor, prosperidade. Entendeu? Esse livro aqui que nós produzimos, Deusismo e Familismo ou Marxismo e Comunismo. Que ideologia e modelo social são os melhores para o Brasil? Não há dúvida, a história já provou que o marxismo é uma farsa, que o comunismo não existe, é uma mentira. Ok? Portanto, meus amigos, esperamos que esses comentários sobre a teoria materialismo histórico e a sua contraproposta, o historicismo deusista, tenha atendido, né, nesse período de tempo tão curto, a uma melhor compreensão da teoria da história. Obrigado. Continuaremos na próxima.